Olá, sou a professora Alessandra Pacheco e eu vou dar continuidade ao plano de formação da creche municipal Francisco Maués Carvalho. E desde já agradecer e parabenizar a gestora de Lúcia e toda a sua equipe por essa iniciativa de valorizar o currículo de seus próprios profissionais e assim garantir esse aprendizado compartilhado. E o nosso tema de hoje é contação de história na educação infantil, pois sabemos que é a fase mais importante do ser humano é a educação infantil. E é nessa fase que precisamos aproximar as crianças da leitura e da escrita de forma significativa para elas, pois sabemos que a criança começa a ler desde o momento em que nasce. Para fundamentar esse diálogo, eu tive que utilizar de alguns referenciais. E como documento mandatório, temos as nossas diretrizes curriculares nacionais, que nelas nós temos os nossos eixos norteadores, que são as interações e as brincadeiras. E além do mais, a gente não pode, temos a nossa base também, a Base Nacional Comum Curricular, que está aí para nortear nossas ações, garantindo os direitos de aprendizagem de nossas crianças. E em consonância com esses documentos, nós temos as nossas formações, né? Que foi o Programa de Educação Infantil, o PEI, fizemos também o PENAIC, e neles trouxeram também essa importância da leitura para a formação humana. E temos muitas práticas de leitura que foram disponibilizado para toda a rede municipal através dos nossos fascículos, disponibilizado pela Coordenação de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Bom, e qual a importância, então, da leitura na educação infantil? Acho que a leitura é para unir gerações, está próximo, é um momento de carinho, de afeto. E para isso, o professor tem que se colocar no lugar da criança. Quando lemos uma história para a criança, estamos preparando elas para a vida em sociedade. Estamos transmitimos valores, trabalhando nos aspectos éticos e emocionais das crianças. E além do mais, quando isso se torna um hábito de leitura, a gente estimula e influencia no aprendizado dessa criança, do ser humano, fazendo com que haja mais as possibilidades de comunicação. Além do mais, tem acesso a costumes, valores e culturas, né? Fazendo com que essa criança estimule as suas ideias críticas. Bom, aí a gente nos pergunta, sim, mas e aí, então como aproximar as crianças dos livros? Como se tornar prazeroso o hábito de ler? Né? São tantas indagações que a gente nos pergunta e a gente precisa estar claro essas indagações. Né? A gente sabe que a gente deve apresentar uma leitura de mundo, uma leitura com que a criança possa se identificar a sua realidade, né? Então, temos alguns tipos de leitura que podemos apresentar a elas, né? Que são os nossos dicionários, as revistas, os livros didáticos, jornal, a literatura infantil, livro de vocabulário ilustrados, livros em verso, poemas e jogos de linguagem, livro de histórias e muito mais outros tipos e formas de leitura. Sim, mas e aí? Aonde a gente colocaria? Como seriam esses espaços para ler? Né? A gente sabe a nossa proposta curricular e o nosso caderno de atividades ele vem muito bem nos colocando os espaços para ler, né? Que são o nosso cantinho dentro da sala, no espaço externo na área externa, embaixo de uma árvore, numa sombra, as escolas, as unidades que têm biblioteca também nesses espaços. Então, são variáveis formas que a gente tem para apresentar e fazer com que a criança tenha esse momento
nessa rotina de ler, né? Aí, de que forma? Né? De que forma fazer com que esse momento de leitura esteja na nossa rotina diária? A gente sabe que a leitura ela é uma prática, deve ser uma prática permanente e deve estar na nossa rotina, né? Mas de que forma ler? De que forma apresentar? Isso vai depender muito da nossa faixa etária, em que público nós estamos trabalhando, se é com bebês, maternal, períodos, e o tempo que vamos precisar para esse momento. Né? Essa seleção de livros, nós sabemos que os livros que os bebês gostam têm algumas características, né? Por exemplo, eles gostam muito de livros de bichos, musicalidade, que envolvam músicas, mas a minha escola tem poucos livros, então fazer essa circulação, fazer com que esses livros circulem dentro da nossa escola, né? E o professor sempre como mediador no processo de leitura. Mas Alessandra, eu faço isso faz parte, só que tem crianças que não prestam atenção, que levantam, que querem ir para o espaço do brincar. Sabemos que cada criança é um ser individual e cada criança explora do jeito dela, né? E devemos respeitar esse momento. Por exemplo, tem crianças que necessitam que os momentos de leitura sempre sejam preferencialmente no mesmo lugar, que estejam fixos na rotina dela para que ela não se frustre. Temos também as crianças, por exemplo, deficiência visual, que temos que explorar o tato, o olfato, o paladar. Por exemplo, vou contar uma história da chuva, né? E nesse contar da história, eu tenho que usar de alguns elementos que possam me ajudar. Por exemplo, simbolizar caindo a chuva com bagos de feijão, de arroz, né? Quando houver esse momento presencial com as crianças, usar um borrifador e borrifar para que a criança sinta, sinta a chuva, faça essa sensação, tenha essa sensação. Ou seja, temos que conhecer nossa criança, né? Conhecer para a gente poder nos planejar, né? E adaptar de acordo com essas crianças e fazer com que esse momento seja prazeroso, principalmente para elas, né? E aí, qual é a melhor forma, então, de fazer esse momento? É contar ou ler a história, né? A gente sabe que tem muitas outras formas, mas aqui eu vou estar especificando essas duas práticas de leitura, né? Que é contar ou ler a história. Bom, as duas práticas, elas são importantes e devemos alternar, né? Ler a história, ler conforme o que está escrito, né? Somos vistos como leitores para as crianças aprendem para que serve ler, aprendem qual é o uso da escrita na vida cotidiana e as diferentes formas de leitura. E como lemos para a criança, né, nas nossas práticas, a gente apresenta o livro, apresenta o autor, faz indagações, perguntas, que historinhas que vocês acham que a gente vai contar agora? E começa a indagar, aí começa a ver essa interação, esse diálogo com a criança. A partir do momento que abrimos o livro, a gente pode também estar lendo e acompanhando com o nosso dedo para que a criança tenha uma leitura de mundo, né? Saiba. E começo a ter a noção da leitura e da escrita nesse momento, que vai ajudar bastante, né? E contar a história. É um exercício de improvisar, né? A partir do livro, o professor lê antes o livro, para ele poder, né, aprender a poder contar, e também pode estar utilizando o livro, que é primordial para esse momento. Possibilidade de agregar outros elementos. Quando a gente lê um livro,
A gente tem que ver o sentido da historinha, como é a estrutura, as personagens, o cenário, que entonações a gente vai utilizar, as pausas e ritmos, objetos e escolha do espaço. O professor é o protagonista, o professor ele vai dar vida a essa história, né? Ter maior contato visual com as crianças, porque a gente usa muitos gestos, né? E também tem crianças que, por exemplo, as nossas crianças com TEA, né? A gente precisa usar mais gestos, mais entonação, mais a interação com essa criança, olho no olho, fazer com que ele também participe, também fique curioso, né? Então, são essas formas que precisamos utilizar. Ah, mas eu não conto história porque exige muita coisa, eu gasto muito, preciso de roupa, fazer um cenário. E a gente percebe assim que não precisamos de cenários ricos para contar uma história. Podemos preparar um local, né, com recursos simples, como tecido estendido no chão, ou numa mesa, ou ainda esticado na parede, um pequeno vaso com flores, um cesto, um baú de personagens onde eu possa estar retirando os objetos para narrar, que possa oferecer um efeito bonito, né? Por exemplo, uma rede pendurada, uma esteira, podem enriquecer esse espaço, né? Os nossos espaços, creches, geralmente as nossas salas são grandes, então a gente pode estar verificando a possibilidade de fazer um cantinho da leitura e um cantinho do contar, né? Que se torna assim muito mais atraente, muito mais prazeroso para nossas crianças e dando possibilidades para essa autonomia delas. Bom, e como fica agora, né? A gente está no início do ano de 2021, né? Não demora muito, a gente vai estar fazendo, voltando às nossas aulas, as nossas atividades com as nossas crianças. Como fica, né, esse planejamento em tempos de pandemia? A escola e a família, mais do que nunca, têm que caminhar juntas. As atividades direcionadas para a criança sempre tiveram que ter o sentido. Para a casa tem que ter mais sentido ainda. A história, lida ou contada, tem que ser feita pelo professor, que é referência dela. A gente sabe que na internet a gente acha tantas pessoas contando aquela história assim que dá gosto, que dá prazer, que elas tenham técnicas específicas, formadas, mas para a criança a referência dela é o professor. E ver o professor na sua telinha contando uma história, lendo, é muito prazeroso para elas. Devemos, através das atividades, incentivar as crianças a fazer parte da rotina da casa, né? Fazer com que os pais, eles se acompanhem essa criança e também façam parte dessas atividades, né? As atividades lúdicas envolvendo músicas, de preferência conhecidas pela criança ou pelo professor, os instrumentos musicais que envolvem os pais, né? As atividades sempre lúdicas e prazerosas, as atividades pinte, recorte e cole, a gente sabe que é uma consequência do nosso planejamento, né? Então devemos incentivar sempre as interações e brincadeiras e mostrar que vamos passar por esse momento difícil junto e não deixar sobre as famílias mais do que elas já têm de fato, e mostrar para nossas crianças todas as nossas inquietações e dizer para elas que nós estamos aqui para passar esse momento juntos, com vocês. Isso vai passar, com certeza. E a escola vai estar lá, esperando vocês, para na hora de tudo isso acabar, e vai acabar, nós nos abraçarmos e ficarmos bem juntinhos. Eu sou prova que os nossos professores não estão na casa sem fazer nada. Para mim estar aqui na frente da sua telinha, foram muitos dias de estudo, de pesquisa, de dedicação, se adequar a essa nova era da tecnologia.
Então, os professores, eles estão estudando, se aperfeiçoando na sua casa cada vez mais, para fazer o melhor possível para cada criança de nosso município. Então, palmas, muitas palmas para vocês, professores. Parabéns. Muito obrigada.